Muito obrigada, Cláudio. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Sexta da Cura. Vamos agora à leitura do livro O Bom da Vida, de Adenauer Novaes. Mandamentos para desfrutar o bom da vida. Viva intensamente, pois toda experiência é oportuna e sempre que é movida pelo interior da alma, por mais inconveniente que seja, mesmo que gere incômodos e reveses, traz grande e rico aprendizado ao espírito. Nada espere do outro, muito menos qualquer retribuição, nem mesmo daqueles que são obrigados a fazer algo por você, pois ninguém conseguirá atender à totalidade do que se espera, nem corresponder às expectativas desejadas. Não entregue a ninguém o poder de lhe tirar a paz, pois ela é um bem inalienável que lhe pertence, sendo de sua exclusiva competência construí-la e mantê-la em você mesmo, sem responsabilizar ninguém quando dela se esquecer. Relacione-se diretamente com Deus, sem intermediários, salvo se eles respeitarem seus limites e dificuldades, não lhe exigindo obediência cega, pois sua conexão com o Criador é pessoal, intransferível e para sempre. Conecte-se firmemente à sua essência espiritual e imortal, pois você é eterno e imperecível, e esta ligação implica numa grande autoconfiança sustentada pela íntima certeza de que este é o sentido da fé em Deus. Faça da amorosidade sua forma de se relacionar com as pessoas, praticando o desejo constante de se aproximar do outro, estabelecendo um contato amistoso, profundo e saudável, pois esta relação é a base de seu crescimento espiritual. Olhe sempre nos olhos das pessoas, transmitindo-lhes confiança e amor, pois quando se mira no centro da visão, toca-se num ponto da alma que a faz desarmar-se, estabelecendo uma conexão tranquila entre o seu e o olhar do outro que apacenta o espírito. Descubra o que causa medo e lhe é desconhecido, pois sem este desafio você não se conhece. Nada tema, nem deixe de entender as razões de cada um dos seus medos, enfrentando-os até as últimas consequências, pois você é imortal e indestrutível. Perceba a vida como um rico caleidoscópio, com múltiplas possibilidades de percepção da realidade. A diversidade de interpretações sobre a realidade é infinita. Olá, boa tarde. Cabendo sempre a busca por outros modos de entender a vida, sobretudo pelo seu aspecto espiritual. Guie-se pela luminosidade de suas próprias palavras, pois elas lhe retratam o mundo interno,
razão pela qual você deve sempre plasmar imagens positivas e agradáveis na mente de quem as ouve, tornando-se sua carteira de identidade espiritual. Faça da empatia sua companheira no trato com o próximo, para se conhecer mais. E quanto mais você se colocar no lugar do outro, melhor perceberá as sutilezas e a complexidade de seu mundo interior e da realidade à sua volta. Guarde em si a esperança. Sempre que possível, apresenteie a outrem e alimente a alma do outro com novas possibilidades de realização, de crescimento, de alternativas, de resolubilidade de seus conflitos, de alcance de sucesso e de conquista da felicidade. Dê aos outros o direito de não acreditar em você, tampouco saber de suas intenções, porque o que se passa em seu mundo íntimo é absolutamente pessoal. Assim, pensando e agindo, conseguirá pacificar sua alma, saindo dos embates e confrontos estéreis e improdutíveis. Ame sempre, pois o amor amplia sua vida ao infinito, favorecendo sua evolução, contribuindo melhor para o seu acesso em novas conquistas espirituais, bem como proporcionando autoconhecimento e o encontro consigo mesmo. O amor é a força propulsora do universo. Do livro O Bom da Vida, de Adenauer Novaes. Boa tarde. Vamos nos sentar confortavelmente, deixar os celulares no modo silencioso. Vamos nos transportar para o aqui e agora. Vamos esquecer lá fora, esquecer a agitação. Tranquilizando a nossa mente e acalmando o nosso coração. Vamos nos conectar com as energias amorosas, com as energias dos nossos queridos amigos espirituais que estão presentes aqui no nosso salão, esperando por todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, em agradecimento. Gratidão, Mestre amigo, por todos os dias desse ano que se finda. Gratidão pela vida, pelos amigos, pela família. Gratidão pela casa que nos acolhe, sempre de braços abertos. Que possamos ter um propósito
de sempre nos tornarmos melhores a cada dia. Que o nosso Mestre Jesus, com toda a sua amorosidade, paz, harmonia e luz, esteja no nosso caminho hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Gente, hoje é dia 31, por favor. Uma tarde linda dessa. Vamos dar uma boa tarde mais efusivo, vamos? Vamos lá? Boa tarde, meus amigos. Ai, que coisa gostosa, coisa boa, que vibração, que energia gostosa. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta da Cura. E hoje, num dia excepcional, né? Um dia muito gostoso, 31 de dezembro, último dia do mês, né? E hoje nós temos aqui a grata satisfação de estar recebendo o nosso querido palestrante, Flávio Neri, que vai nos falar sobre o tema, fazer reflexões sobre o tema Credores no Lar, do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Flávio vai fazer a leitura do texto. E eu deixo vocês com Flávio. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que eu retorno ao Centro Espírita Harmonia, com a honra, ao lado de Zezé, de encerrar nossas atividades doutrinárias do ano de 2021, um ano fatídico para muitas famílias, mas de grandes realizações para aqueles que souberam aproveitar todas as lições que a pandemia tem nos ensinado a fazermos o caminho de volta para dentro, para exercermos a solidariedade, exercermos a tolerância, a indulgência, a paciência e tantas virtudes que ela nos provocou a vivenciar. A pandemia não foi um convite ao ir para dentro, foi uma intimação. São milênios que nós já escutamos que a verdade habita dentro de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, na questão 919, é a mesma coisa. Como dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E não tem como a gente se conhecer se estamos vivendo um mundo de exterioridades. Nós precisamos ter um momento de introspecção, um mergulho interno, para que nós possamos alcançar essa verdade que todos buscamos e ardentemente desejamos, mas estamos procurando no lugar errado. A pandemia foi esse convite. Mas a humanidade não tem aprendido. E 2 anos após, entrando na 4ª onda, as calamidades, os flagelos destruidores, o nosso sul da Bahia vivendo um momento de muita tensão, de muita destruição, a natureza chamando a atenção para os homens, cuide de mim, porque por mais que vocês invistam em armas, por mais que vocês invistam em tecnologia, basta um tornado que destrói uma cidade, basta um rio que enche e destrói cidades, basta um maremoto, um terremoto, e as coisas vão acontecendo e a gente precisa enfrentar. Quando a gente também não colabora com a natureza, a gente só faz aumentar esses danos que temos vivido ao longo da nossa evolução. Então vamos ter esse cuidado em 2022, que possamos fazer esse movimento para dentro,
que sejamos mais compassivos, que sejamos mais amorosos, afetuosos na relação com nossos irmãos, que não deixemos apenas um momento de crise para exercitar a solidariedade, para na crise as mobilizações as mais variadas e a potência que a humanidade tem de acumular vários galpões com alimentos, com donativos, e que a gente percebe que isso é uma possibilidade concreta de nós podermos viver assim o tempo todo, como diz a música Natal Todo Dia, né? Do nosso grupo Roupa Nova, que eu não canto pelos direitos autorais, eu tenho receios, né? Que a gente faça algum tipo de palhinha e o canal seja penalizado, então a gente evita fazer isso. Mas vocês conhecem a música do Roupa Nova, e que como seria se o Natal fosse todo dia? Como seria bom se o Natal fosse todo dia? Nós vivenciamos o mês de dezembro, essa psicosfera maravilhosa, mas é preciso que tornemos a nossa vida um Natal, que possamos permitir que Cristo renasça em nossos corações a cada amanhecer. Mesmo que no anoitecer vocês tenham débitos, possam ter criado animosidades, processos de rivalizações, mas o dia que segue adiante é uma nova oportunidade de fazermos diferente. E essa é a energia que deve ser a dos nossos dias que virão nesse ano que se inicia. Porque sem isso, nós vamos continuar tendo que passar por flagelos destruidores, pela destruição natural, dos ajustes planetários, e vamos sempre nos lamentar com a morte física, porque nós somos espíritos imortais, e como espíritos imortais, ninguém morre. Portanto, só nos distanciamos momentaneamente pelos laços do corpo físico, mas através do pensamento nós podemos nos reconectar com todos aqueles que partiram. Então a mensagem de hoje, como a nossa querida Zezé acabou de falar, é do livro que eles têm trabalhado ao longo do ano inteiro, que é Luz no Lar. Só que esse livro Luz no Lar é uma coletânea de mensagens de vários livros que foram psicografados por Chico Xavier e que deram origem a um livrinho que é maravilhoso para vocês usarem no Evangelho no Lar. Vale a pena comprar. Tem em PDF, mas comprando vocês ajudam as instituições espíritas. Esse livro, portanto, traz várias mensagens de vários espíritos, dentre eles Emmanuel, Humberto de Campos e outros tantos, Meimei, e que são mensagens curtas e bem diretivas para ajudarem vocês a fazer o culto do Evangelho como se fosse a abertura do culto e dar aquele contexto de que vocês podem trabalhar o tema dentro da família. Mas essa mensagem ela é originada do Livro da Esperança, que é um outro livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e foi de lá que esse livro, Luz no Lar, coletou essa informação. E lá, o livro Luz da Esperança, Livro da Esperança, ele abre com a passagem de Mateus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nesse capítulo, portanto, eu acho que esse ano eu falei muito aqui sobre a família, acho que os temas sempre permearam, porque o livro Jesus no Lar, sexta-feira, é sobre família, para poder trabalharmos os temas na nossa casa, com a nossa família. Então, esse capítulo permeou meu ano inteiro aqui. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, foi desse trecho que Emmanuel abre no Livro da Esperança, que não tem no Luz no Lar, e ele vai dizer assim, essa passagem: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis e não prestareis falso testemunho. Não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20 e Mateus 19, capítulos e versículos 18 e 19. E aí tem embaixo a passagem do decálogo do Êxodo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E lá no livro também, Livro da Esperança, ela vai pegar a passagem do item 3 e vai dizer assim, e aí começa a mensagem que eu vou ler para os senhores e as senhoras. Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Ponto. E a partir daí, a mensagem que é trazida para a Luz no Lar, que diz, prestemos atenção. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. O nome do título é Credores no Lar. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos
que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. O primeiro termo que já chama a atenção é filho credor. O termo credor é a pessoa titular de crédito. Então, se é um filho credor, nós temos algum débito com ele. Vamos tentar entender o que Emmanuel nos traz. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. A reencarnação traz de volta esse filho credor através do berço, para que no ajustamento da família possamos estreitar os nossos laços de afeto e de amor e, portanto, consolidando aquilo que deverá ser a tônica das relações humanas, a fraternidade universal, nos papéis dos personagens mais variados que nós exercemos na vida. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Ou seja, ele vem pequenininho, fofuchinho, aquele cuti-cuti-cuti, com a bochechinha rosinha, todo fofinho, para que você que tem débito com ele, crie um vínculo de afeto, porque não tem ninguém que veja alguém que a gente deve que passe não se escondendo, né? Quem deve perde a dignidade. Tem um meme que sai na internet que diz sempre assim, se você deve, ninguém evolui devendo. Deve alguém, pague pouquinho, mas pague. Porque para você prosperar, porque ninguém prospera devendo. Termina assim a mensagem muito interessante. Então, todo mundo que deve se assusta, quer ficar distante do seu credor, né? Você fica ali, poxa, olha, e às vezes vai até se antecipando. Olha, eu vou lhe pagar, viu? Eu estou sabendo, eu estou lhe devendo, mas eu vou lhe pagar. Então, a gente fica numa situação que a gente perde a dignidade, né? Tem pessoas que não estão nem aí, aparentemente, mas no fundo, não tem aquele que se sinta à vontade em dever. Eu nunca na parte financeira quis dever a ninguém. Graças a Deus, meu Deus do céu, nessa encarnação, eu não tenho débitos assim que eu fique vivendo assustado, como muitas pessoas na minha família vivem e à minha volta. Eu não teria paz. Dormir devendo deve ser um calvário para muitas pessoas que têm esse problema que é não querer dever a ninguém. Mas o débito aqui é em outro nível. Vamos avançar. Então, chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensine a palavra de apaziguamento e brandura. Está ali dentro, naquele espíritozinho ou naquele corpinho. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Me vem aqui uma imagem, né? O cara que eu devo está no meu colo, e eu aqui cuidando dele, disfarçado naquele menino fofinho, mas ali eu estou com débito com aquele menino, né? E aquele menino ali, como está ali bonitinho, por isso que o véu do esquecimento é uma dádiva, porque se nós soubéssemos que aquele ali é um credor, o credor não é porque você deixou de levar ele para o balé, ou deixou de levar para o teatro, não. Essas movimentações das leis que se movimentam ao longo das ações e reações, causa e efeito, as leis de possibilidades, são as mais variadas, os débitos e os créditos que nós temos diante da vida, mas de antemão eu digo aos senhores e às senhoras, não existe credor nem devedor, todos somos vítimas e algozes das nossas escolhas. O que Emmanuel vai trazer é um exemplo dentro de uma mensagem, mas que isso vocês não vão extrapolar para uma generalização. A gente vai ter como um exemplo que pode acontecer nas relações de pais e filhos, mas entendendo que mesmo esse filho credor, ele pode ter sido outrora um devedor. Então, tira o peso desse movimento de que tem que ressarcir o débito, essa coisa que a gente carrega, esse é um filho que veio, é aquela ovelha que a gente fala na ovelha negra, já não é mais politicamente correto, né? Mas é a ovelha desviada da família, enfim. A gente vai ter aquele espírito que volta por um propósito. Ele não está ali por acaso. Mas ele mesmo sendo alguém que em algum momento tem uma relação de credor nosso, em algum momento também ele foi devedor. Então é bom que entendamos nessa perspectiva. Vamos em frente. Então, não te rogam a liquidação de débitos já ali na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos,
instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. É um movimento de aprimoramento intelecto-moral que o espírito volta. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Mesmo desarmado, há um nível que quem percebe essas relações entre os seres, tem crianças que a gente sente assim um verdadeiro afeto espontâneo, mas tem outros que você sente, mesmo o pai e a mãe, que não é a mesma afinidade com o filho A, o filho B, o filho C. Então essa coisa de dizer que mãe ama filho igual é mentira. Não existe isso. Não existe. Falo isso há muitos anos com um expositor. O amor, que é o amor possível, que a gente vive no reino aqui de provas e expiações, não o amor ágape, o amor incondicional. Esse amor relativo, o amor pornéio, o amor filia, o amor estorage, esses amores que as titulações que a gente denomina aqui. Porque o amor incondicional não é desse mundo. A gente tem em algum momento o amor incondicional, mas ele não é a tônica das nossas relações. Então você tem distinções dos afetos, melhor dizendo, com os filhos que você tem, como tem com o irmão, como tem com o pai, como tem com a mãe. Porque as relações são de pessoas que viveram outros personagens que não necessariamente foram relações de afeto, podem ter sido de animosidade. Então, você olha para um filho que foi um irmão de trajetória, a afinidade por aquele menino é uma. Mas você tem um outro filho que nasce no berço e aquele foi o seu algoz, aquele que cometeu um ato delituoso com você ou que praticou algum crime muito hediondo com você, você não vai ter, no seu âmago do ser, tem algo que lhe incomoda na presença daquela criança. Você vai amar. Por isso aí a gente tem o véu do esquecimento, vai criar o vínculo de afeto, vai estabelecer aquela ponte de relação, até quando o menino começa a tomar corpo na personalidade que vai se estruturando com as informações que ele traz do passado, que estão impregnadas no perispírito, e aos 12, 13 anos, fase de adolescência, quando os hormônios começam a entrar em ebulição, ele começa a se demonstrar quem de fato ele, entre aspas, é. E aí você tem um tempo menor de ajustamento, por isso que a fase da infância, antes de chegar na adolescência, é o momento do pai estar ali presente, educando, amando, trocando laços de diálogo fraterno, percebendo as mais inclinações do filho. Por mais que ele seja um credor, você tem ali o dever de orientá-lo, para que ele possa não ser um cobrador quando estiver adulto, porque naquele momento você ainda consegue direcionar, mas depois que ele engrossa o cangote, como o termo popular é dito, esse copo é meu, Zezé? É, né? Vai ficando difícil você reconduzir essa alminha para o caminho da paz e do amor. Então, esse cuidado que temos que ter. Então, Emmanuel continua. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces numes do carinho, passam com o tempo à condição de examinadores constantes da tua estrada. Começa a apurar o que você está fazendo, botar o dedo em sua ferida. Você não vale muita coisa, não. Eu sei que a senhora não sei o que, o senhor não sei o que. Já está ali começando a botar as asinhas de fora. É o credor que volta naquele movimento de união familiar, os laços consanguíneos que temos no Evangelho, tem as famílias pelos laços consanguíneos e as famílias pelos laços espirituais. As famílias pelos laços espirituais são aquelas que têm afinidade. Eu e Zezé, por exemplo, podemos ter laços espirituais e não ter consanguíneo. Vivemos outrora relações de afeto, de amor, e que mesmo ela numa família A e eu numa B, a gente se aproxima. Mas na minha própria família, eu tenho pessoas ali que são por laços de consanguinidade, mas às vezes por ajustamentos espirituais para nos tornarmos um dia unidos pelos laços do espírito. Então, esse é o movimento da construção do núcleo familiar, para a gente ter essa noção, por que numa família existem essas animosidades. Tanto porque nós não conseguimos estruturar, ou melhor, manter uma persona de uma máscara o tempo todo na convivência com pai, com mãe, com irmão e com filho. Esse é um dos motivos, e também por termos ali espíritos que nem sempre são espíritos afins. Às vezes, e a grande maioria das famílias, não são de espíritos afins, são de espíritos que têm, normalmente, um comprometimento entre eles. E Emmanuel continua. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes de teu grau de instrução. Um inspetor dentro de casa, são aqueles déspotas, às vezes são verdadeiros déspotas. As crianças, se a gente não tiver cuidado, quer mandar em pai e mãe. E aí vem toda uma lógica que a gente precisa ir fazendo as leituras das passagens,
e depois ir aprofundando. Porque às vezes eles voltam como um déspota e o pai, como é um devedor, ou a mãe, e como a gente vive uma sociedade. Eu sempre falo isso e é interessante a gente perceber. Nós estamos vindo de uma sociedade do patriarcado, onde predomina a autoridade do homem, onde a mulher se submete na sociedade, que é a sociedade chamada tese. Essa sociedade se estabeleceu por muito tempo. Os filhos obedeciam, baixavam a cabeça, e se ele não obedecesse, tomava bolo, palmatória, dava cinturãozada, bufetada, e assim foi. Aqui não há juízo de valor do que era ou não era, correto ou não. Era o modelo que eles encontraram para educar, e aí vem a gente, como honrar pai e mãe, a nossa obrigação, aceitar o que eles puderam fazer e hoje tentar reeducar de um outro jeito nossos filhos. Mas essa família tese, que eu fiz parte dela, tomava meia dúzia de bolo, agora no Natal eu recordei meu pai disso, ele falou, não, meu filho, era assim, eu digo, era. Quem apanha nunca esquece, quem bate esquece. Quem apanha, não. Eu lembro de todos os detalhes, já contei aqui, é sempre bom trazer um espírito de humor. Ele mandava até eu pegar o objeto de tortura. Ou seja, além de dar o bolo, eu hoje o amo, eu honro. Ele sabe disso, a gente deu muitas risadas no Natal, eu, minha esposa, ele e minha mãe, passamos o Natal de um dia para o outro. Depois ele ficou lá em casa com minha mãe até o domingo, para a gente lavar roupa, né? Falar daquelas coisas. Meu pai, e aí, como é que tá, meu velho? Você me cobria lá na madeira. Ele, meu filho, eu digo, meu pai, e você exagera? Como você? Eu digo, Deise, é bom você saber que eu estou aqui com esse irmão que eu amo, mas que me cobriu na madeira, e de um lugar a gente fala com um lugar de humor, mas no fundo foi doloroso. Então, quando ele chegava em casa assim, pegue a sandália, e vocês lembram da sandália que tinha catina? A catina era a sandália de isopor, que não doía nada. Mas eu pegava a catina, porque o objeto de tortura ser a karatê tinha birros que deixavam marcas na mão. Aquela sandália era uma derrota. Eu escondia ela, mas ele chegava assim, eu quero a outra. Eu levava a catina, meu pai, pegue a outra, seu corno. Porque era assim que chamava. O homem era seu corno e a menina era sinha burra e seu corno. Eu digo ao meu pai, aí pegava a sandália, dava na mão dele, ele aí, irmão, não briga. Eu já lhe disse isso, o pai com a cabeça cheia, coitado, trabalhando o dia inteiro no Shopping Guatemi, ele era da Ótica Ernesto, o dia inteiro vendendo óculos, tentando bater a meta do mês, aquela agonia. Aí minha avó, que me criava, Dona Cília, que eu amo tanto, me cobria lá madeira também. Mas é para entender, eu amo mesmo, é um amor que, hoje eu digo assim, é transcendental. Foi necessário para mim. Ela me cuidava de 8 às 18, então eu tinha 3 turnos de porrada. De 8 às 18 era minha avó Cília. De 18, eu vou dizer porque, às 10, às 22, era o turno de Maria Helena, minha mãe, que ela deve estar vendo, um dia ela vai dar risada, eles dão muita risada. E de 22 às 0, meu pai. Porque meu pai chegava do Guatemi, 22h30, 23 horas, pegava o buzo dele, coitado, vinha ali no rodoviária circular A, não tinha carro, se arrebentando, subindo na ladeira da Redenção para chegar em casa. E ainda tinha minha mãe para encher a cabeça do velho. E ainda tinha minha avó para encher, só que minha avó enchia durante o dia, já ligava. Gabriel, os meninos estão brigando aqui, virado no diabo, não dou conta desses meninos, não. Venha para dar um jeito desse menino. Aí, como é Cília, tá brigando aqui, não dou conta. Eu, Kito e Dani, 3 anjinhos, espíritos de candura, completamente ternos e fraternos. Era um inferno dentro de casa. Mas então, meu pai, minha mãe, minha avó me batia até às 18, dava cintura usada, amarrava a gente, eu digo essa história, me amarrava na mesa, e eu gostava, porque eu assistia aquele filme Daniel Bon Jezebel, o índio tonto e o cara amarrado, eu e meu irmão amarrado, os dois. Olha, para minha avó trabalhar, ela precisava amarrar a gente. Aí vocês riem, né? Eu ficava amarrado na mesa, eu e meu irmão, brigava os dois, mas amarrado. Agora eu tenho que amarrar vocês, que eu vou fazer o feijão, vocês não ficam quietos, menino diabo. Aí daqui a pouco, eu com o Kito, com a mão assim, eu desamarrava o dele, ele desamarrava o meu. Estamos soltos, minha avó, e começava a correr. Minha avó, menino diabo, corria atrás da gente. Era um inferno, né? Durante o dia, minha avó, coitada, só minha avó Cília para poder segurar esses 2 meninos, que eram uns capeta. Aí, 18 horas, minha mãe chegava do polo. Quando ela chegava do polo, começava o turno de encher a cabeça de minha mãe. Vocês brigaram? E minha mãe dizia que batia minha mãe. Você não estava nem com raiva, já tinha passado, foi meio-dia. Você chegava e cobria na madeira, só que de cinto. Minha avó batia, às vezes, de cabo de vassoura. E minha mãe pegava o cinto e lapeava a gente nas pernas, nunca batia no rosto. Minha mãe, a fivela, guarda a fivela, corre daqui, corre dali.
ali. E aí de noite meu pai chegava e dizia assim, agora é a sua vez, Gabriel. Agora eles brigaram, mas já tá bom. Agora é bolo. Aí meia dúzia de bolo, depois ajoelhava os dois e abraçava meu irmão. E ele ficava, irmão, não briga. Eu gostava dessa parte, achava mais pedagógico. Botar de joelho, eu abraçava meu irmão, eu com raiva dele, que já tinha tomado bolo, ele com raiva de mim, um olhando para o outro assim, daqui a pouco estavam os dois dando risada um para o outro e feliz. Então, credor e devedor, só Jesus vai saber se meu pai é meu credor, se eu sou credor dele. Sei que a educação com a gente, pelo menos, funcionou. Os três irmãos se deram bem na vida, ninguém se envolveu com narcotráfico, na nossa comunidade onde a gente vivia, tinha muita gente que se envolveu com droga, enfim, não sou a favor disso, mas com a gente foi necessário. E aí depois do bolo a gente ia dormir, isso gerava uma raiva do pai e da mãe, obviamente que ali tinha uma relação de animosidade. Que espírito é esse? Eu, com o pai, com a mãe, que está chegando para conviver os laços de afeto, mas as animosidades e as rivalizações internas vêm à tona na hora que o menino apronta, o cara bota a raiva dele para fora e descarrega toda a ira e fúria de muitas relações do passado que a gente nem se lembra, que no meu caso eu tenho a oportunidade de saber das dinâmicas que permeiam a minha vida com meus pais, né? A gente já fez alguns trabalhos de regressão. Mas avançando em Emmanuel, para que fique claro, muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, ou seja, os pais que estão diante de um credor, que é aquele filho credor, calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Quantos renunciam à própria história, que é o caso, eu estou trazendo um caso particular, porque ilustrando vocês compreendem muito mais. Se eu ficar falando aqui na linguagem de Emmanuel, eu mesmo viajei, eu li umas 10 vezes essa mensagem para entender um pouco e chegar a essa percepção. Então, quantas vezes meu pai renunciou ao sonho dele? Por isso que a honra e a gratidão que eu tenho a ele, eu digo, meu pai, eu honro e agradeço o dom da vida. A gente podia ter dito numa visão sistêmica, que eu já falei também, mas hoje a gente vai se pegar mais aqui na visão terra-terra, ou melhor, a visão do Evangelho. Então, quando ele renuncia à faculdade, quando eu chego em 73, eu tenho 48 anos, ele está fazendo isso, calando o próprio sonho, para que os sonhos dele se realizem, o meu sonho se realizasse. Ou seja, ele trabalhava, mas ele estudava, fazia supletivo, ele gostava de estudar, fazia curso com esses professores aí, que foram meu professor também, Bira Cabral, Chico Porto, era amigo de meu pai, que estava lá naquele colégio Águia, lá do tempo do Ronca. Ele fazia, trabalhava de dia, ia para o pré-vestibular de noite, só que eu nasci e não tinha, ele era pobre, minha mãe pobre. Aí começou a vender livro, fazer um monte de coisa para educar Flávio. Então ele renuncia o sonho dele para que eu pudesse ir além. E essa é a visão da vida que a gente se equivoca. Um rapaz e mãe não é fazer a carreira que o pai quer que a gente faça, não é seguir a mesma profissão que ele tem, não é isso que é um rapaz e mãe. Um rapaz e mãe é fazer com que o esforço que eles tiveram para que a gente chegasse à vida, nós possamos seguir adiante levando em atos de serviço ou atos de amor, dignificando toda a história da nossa ancestralidade. É isso que é honrar pai e mãe. É você olhar para eles e dizer assim, eu digo sim, meu pai, do jeito que foi possível. Eu digo sim, minha mãe, do jeito que a senhora pôde me educar, mas agora eu vou fazer diferente. Aquilo que me faltou, naquilo que a senhora não pôde me dar, eu me dou. E vou fazer o adulto Flávio, cuidando do Flavinho, que tem suas queixas, suas críticas, suas dores, suas raivas do movimento educacional, mas eu vou fazer diferente com a vida, levando aquilo que foi o bem maior que a gente recebeu, que qual é? Qual é o bem maior? Qual é o bem maior? Qual? A vida. Ninguém nunca vai nos tirar essa grande dádiva que é o existir, porque os pais, o espermatozoide com o óvulo nos possibilitou o retorno ao corpo. Então, por mais que eles tenham sido pais ausentes, por mais que eles tenham lhe dado para adoção, por mais que sua mãe tenha parido você e entregue para a avó, não importa. Ela fez um ato de amor, que foi permitir você ser gestada por 9 meses. Até mesmo se você for filha de um estupro, não é você foi filha da violência, você foi filha do amor, porque a vida se encarregou de alguma sorte de fazer você voltar ao mundo, mesmo que por uma violência externamente, aparentemente, porque as leis, elas são leis, e elas vêm se ajustando das mais variadas possibilidades, a vida encontrou uma forma de você vir, ofertando o espermatozoide do estuprador, mas sua mãe, com o óvulo, permitiu que a vida fosse adiante. E ela disse assim, disse sim para a vida, olha, não é confortável, mas eu vou deixar você viver. Então, mesmo quando você foi vítima, entre aspas, de um ato de violência, você teve a oportunidade de ser amado, porque sua mãe permitiu que você vivesse. Ah, Flávio, mas eu dei você depois para adoção. E daí? Você tem que honrar e agradecer a oportunidade de estar aqui. Porque quantas poderiam ter abortado vocês, né? Se não abortou, vocês estão aqui de volta, foi o filho último.
temporão. A mãe dele foi indicada para abortá-lo. Imagine. O médico, não, a senhora não tem condições de parir mais um filho, a senhora tem muitos filhos, esse menino vai me matar, está no filme dele. Aí ela, não, eu vou ter meu filho. Se ela aborta, ela abortava Divaldo. Se abortava Mozart, imagine abortar Jung, abortar tantos nomes que passaram pela história. Então, esse é um ato de amor que a gente deve sempre honrar, independentemente de não ter sido do jeito que vocês quiseram. E aí, eles calam os próprios sonhos para que os sonhos deles, ou seja, desses filhos credores, se realizem. Apagas-te a pouco e pouco, para que julguem em teu lugar. E ele termina, recebe todas as dores que te impõe a alma, com sorriso nos lábios, com quanto te amarfanha o coração. Mesmo que doa, é a ingratidão, né? Está lá no Evangelho, a ingratidão dos filhos. É o pior sentimento que pode existir na vida, é a ingratidão, nas relações humanas. A psicologia da gratidão vai nos mostrar que quem é grato à vida se enche de vida, independentemente de o outro merecer ou não. Seja grato por existir. Mas a ingratidão, ela contrai, ela restringe, ela impede que vocês possam viver a potência dos seres que são. Porque a ingratidão vai para a lamúria, vai para o espaço de vitimização, vai para o espaço da queixa, da crítica. E tudo isso só desempodera na relação de pais e filhos, principalmente na relação de ordem, porque eles são grandes, nós somos pequenos. Então a gente tem que receber, e eles entregam, e a gente acolhe o que eles estão podendo dar. E o que não foi possível, a gente se dá. Essa é a relação que a gente tem que ter com a gratidão com nossos pais, porque se a gente é grato ao que foi possível, vocês se enchem de vida para poder fazer a vida diferente, fazer um destino diferente do deles. Eles pararam no 2º grau, meu pai e minha mãe magistério e meu pai supletivo. Eu, meu irmão e minha irmã, todos 3 nível superior. Olha que honra maior para um pai e uma mãe ver o meu esforço valeu a pena. Eles fizeram jus ao meu esforço em dedicar meus sonhos para que eles pudessem ir além de mim. Isso é lindo. Isso é honrar os ancestrais, é honrar minha avó, que era lavadeira de ganho e que fez minha mãe chegar ao magistério estudando no ICEA. Então, minha avó não fazia um ó com copo, mas minha mãe dignificou minha avó, Ercília, que foi a única avó que convivi, as outras eu não conheci. Ela foi a única que me criou. Ela, portanto, fez minha mãe chegar ao magistério. Minha mãe me fez chegar à universidade pós-graduação. Então, para minha mãe e para minha avó e os ancestrais que nos antecedem, é uma honra. Honrar isso é fazer chegar a vida seguindo adiante com o que a gente pode ofertar à vida. Então, e Emmanuel vai terminando. E nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Não tem como ter retorno. Você vai dar, ofertar, e não tem fatura, não. E nem nota de pagamento. Às vezes você dá tanto, você diz assim, meu Deus, eu dou tanto, esse menino nunca fica saciado. Esse filho credor, né? Quem é aquele filho credor? Não é que eles tenham que controlar. Eu não concluí a família, eu vou voltar. Todo mundo fala, você fala, esquece. Não, eu sempre volto. Aquela família que eu falava, a família Tese, do patriarcado, é que é vigente, que era vigente. É a família, hoje, é a família antitese. O que é a família antitese? É tese, antitese, síntese, né? Na vida é assim. A família antitese é aquela que, hoje em dia, acontece muito. Vocês veem pais que simplesmente se mantêm submissos aos filhos. Eles têm medo de não serem amados pelos filhos. E por terem medo de não serem amados, eles não são nem amados nem respeitados. Porque o amor é um sentimento elaborado, que não é qualquer criança que pode sentir amor pelos pais. Eu tinha raiva de meu pai e minha mãe, eu queria matar os dois. Quando ele me dava bolo, eu ia para o quadro e eu queria matar esse cara, velho. É normal, eu tinha 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Você tem um espírito diante de você ali, que você tem na obrigatoriedade da lei, que é o catolicismo, ensina, tem que honrar pai e mãe, não pode ter raiva de pai e mãe. Mas não tem como, você é humano comum e perfeito. Como é que você toma uma surra de alguém e não vai ter raiva da pessoa? Seria um santo, eu não sou santo. Então, quando batia, eu ficava com raiva, mas no outro dia aquilo acabava. Eu digo, que raiva desse cara retado, meu Deus, como é que me bate? Minha mãe, miserável. Mas depois ele me levava para o parque da cidade, um pai maravilhoso, me levava para pescar no Cais do Sul, fazia piquenique, eu era o melhor pai daquela comunidade. Os outros pais, muitos deles, todos tinham referência em meu pai como pai. Digo, meu pai, seu Gabriel, que todo mundo queria que meu pai fosse padrinho dele, todo mundo queria que fosse padrinho,
porque meu pai era um pai exemplar, e é um pai exemplar, digno. Então isso me fazia ter nele um referencial de honrar essa estruturação do que ele me ofertou. Só que a família atual, como é que o pai fica com o filho? Com medo. Se eu reclamar com ele, ele vai querer, não vai me amar. As mães despreparadas e os pais despreparados se submetem aos filhos. Então essa é a família antítese, que não deve ser a família que vamos chegar na síntese. Qual é a família síntese? Você hoje tem o pai fala e o filho fala. Há um diálogo. Antes só o pai falava e o filho ouvia. Não é isso? A família agora antítese, a mãe não fala com medo de não ser amada. E o filho cresce e não respeita nem ama. A gente no passado, a gente respeitava e quando amadurecia amava, como eu. Além de respeitar meus pais quando eu era pequeno, eu hoje os amo. Mas eu só posso amar quando eu elaborei o sentimento com minha evolução. Então a família antítese faz isso. Quer ser respeitado ou quer ser amado, não é amado nem respeitado. E aí chega na família síntese, que seria onde o pai fala e o filho escuta, onde o filho tem voz e a mãe e o pai também ouvem, e onde tem uma relação de afeto que permeia essa dinâmica e há o respeito. O respeito de quem é grande tem que ser escutado na relação de diálogo previamente estabelecido, onde ele partilha o que ele pensa, você ouve, dá a contrapartida e chega a um denominador comum. Isso é a família que a gente vai ter no futuro, não a família que está aí, onde os meninos déspotas fazem o que quer, briga com a mãe, xinga na mãe, chuta o pai, e os pais com medo de dar um castigo, de restringi-lo, para que ele depois cresça e fique revoltado. Será? É o pior que a gente faz, é isso. Quando a gente não impõe o limite, quando a gente não tem o diálogo, a gente termina gerando verdadeiros demôniozinhos na fase adulta, né? E ele termina, para a gente finalizando nossa exposição. Eu preferi fazer assim hoje, lendo e falando cada parte, né? E aí os últimos parágrafos, 2 últimos. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no junto instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Essa é a mensagem de Emmanuel. Parece que é uma coisa distante, né? Que é um sacrifício daquele que a gente nunca vai conseguir sustentar. A proposta é não deixar que os filhos sejam os ditadores domésticos, tiranos domésticos. Isso não. Mas entender que muitos daqueles que são os filhos difíceis, eles são credores de algum tipo de retorno nosso, de reparo nosso. Mas isso não significa leniência com tudo que eles querem fazer. É preciso que vocês, na condição de pais e educadores, coloquem limites na educação deles, mesmo que vocês sejam devedores numa exemplificação as mais variadas que possam resistir nas relações que têm do passado evolutivo com a vida atual. É óbvio que a gente tem vivências as mais variadas. Quem sabe um pai de um menino que foi aquele que você guilhotinou. Você guilhotina o menino, ele volta como seu filho para tentar te amar. Ou foi um menino que você abortou várias vezes, abortou, ele resolve mesmo assim voltar. Ele é um filho credor de algum tipo de afeto desse pai, para ver se dá uma chance de reconciliarem-se. Mas o pai ainda continua com animosidade porque está com a experiência da vida anterior que abortou, ou da vida anterior que guilhotinou. Então as leis que permeiam as dinâmicas das relações são as mais variadas. E aí Adenauer diz uma coisa que é interessante, que um dia ele falou isso, eu achei muito interessante, lá no início, quando eu conheci, em 1997, 98, na COBEM, numa palestra. Olha, se eu fiz alguma coisa no espírito da mediúnica obsessor, que eu não tenho que lhe perdoar, e nem tenho que lhe pedir perdão, melhor dizendo, porque eu não me lembro. Eu não estou dizendo que você é mentiroso. Ele conta isso numa mediúnica que ele teve, um espírito que foi dizer assim, olha, você me aprontou, assim, olha, não quero dizer que você é mentiroso, meu irmão, mas eu não vou lhe pedir perdão porque eu não me lembro. Então, se eu tenho o véu do esquecimento, você que tem que se procurar se libertar dessa mágoa e tocar a sua vida, porque eu estou tocando minha vida aqui, estou me melhorando e você me acompanhe na dinâmica do que eu estou construindo, para que esses laços não se perpetuem de mágoa, de culpa, ou de ressentimento, de rancor, e que isso nunca tenha um fim. Então é preciso, para terminar, que nós exerçamos o afeto, exerçamos o amor, exerçamos o perdão nas relações. Entendamos que os filhos de hoje, os filhos chamados credores, eles podem também ter sido um dia devedores. Mas na condição de pais, de educadores, tenhamos o amor
na relação com Ele, entendendo que Ele não tem ainda a condição de não ser o exigente, aquele filho que exige que vocês deem tudo que vocês, porventura, nem tenham condições de dar, mas sempre se balizando no movimento da relação de fraternidade, da solidariedade, do respeito e do movimento de acolhimento do sofrimento do outro no que é possível de vocês sustentarem. E nessa perspectiva, nós encerramos esse ano de 2021 com os corações repletos de alegria, na esperança de que vocês possam fazer um 2022 diferente, mas não vai adiantar, meia-noite virou. E se vocês continuam os mesmos, os anos serão os mesmos. A mudança está dentro. Feliz então vocês novos, para que tenhamos dias novos nesse mundo de provas e expiações e que em breve possamos gozar do mundo regenerado que dependerá da regeneração que cada um de vocês coloque no coração. Muito obrigado a todos, muita paz, que Jesus nos ampare, que os guarde e os guie e que nos dê um ano de 2022 de grandes realizações no bem. Muito obrigado. Vamos agradecer a Flávio pelas belíssimas reflexões dessa nossa tarde. E agora eu vou pedir que vocês fiquem novamente numa posição confortável. E eu vou solicitar que Flávio faça a nossa oração final. E assim, chegando ao final desse ciclo de tantas realizações, de tantos aprendizados, Senhor, nos sentimos felizes, com os corações cheios de contentamento, de aceitação para a vida como ela foi possível até aqui. Dizendo sim para tudo como foi, para tudo como é e para tudo como será. Nós vamos encerrando esse período de grandes transformações, irradiando para aquelas famílias que viveram o luto das partidas dos seus entes queridos, as vibrações de que ninguém morre e que certamente um dia nos encontraremos numa outra realidade, numa outra condição. E com a certeza do teu amparo, Jesus querido, com os benfeitores, amigos invisíveis que nos assessoram nessa jornada terrena, nós vamos finalizando o encontro doutrinário dessa tarde, com aquela oração exarada no livro Parnaso do Além-Túmulo, psicografado pelo venerando apóstolo Francisco Xavier, do espírito José Silvério Horta, quando nos disse assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino, de amor e de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus,
livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Feliz 2022, que tenhamos um ano de muita realização no bem e harmonia interior. Que assim seja, Senhor.